A mensagem dessa noite, o tema é os dois mistérios, parte 7. Hoje é o 7º culto, no qual nós estamos tratando deste tema, dos dois mistérios. Eu quero ler um trecho na palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, está falando conosco, amém? No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, você vê que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja, porque logo no começo da igreja, já havia algum tipo de perturbação, já havia algum tipo de burburinho, assim, as pessoas já falando alguma coisa que era esperado pelo povo, a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo para resgatar o seu povo, mas não era uma palavra que havia sido trazida pelos apóstolos da igreja. Alguém na igreja começou a levantar alguma questão que estava inquietando a igreja, amém? E aí o apóstolo Paulo exorta ao povo dizendo assim: olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus Cristo vier para buscar a igreja, se levantará o anticristo, o iníquo, o homem da perdição. Mas o apóstolo Paulo também diz que vários anticristos já haviam se levantado desde a época do apóstolo Paulo. Então, isto, infelizmente, não é privilégio do nosso tempo. Isso faz parte daquilo que nós estamos estudando, do mistério da iniquidade, que diz a palavra de Deus que já opera. Desde o princípio da igreja, o mistério da iniquidade já estava ali operando, tentando trazer confusão no meio da igreja do Senhor, amém? E diz a palavra, o qual, não é, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se nos santuários de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Hoje, nós ainda não temos assim, algumas pessoas que eu posso dizer que são ridículas, né? O tal do Henrique Cristo lá, tal, né? Coisas palhaçada. Mas muitos anticristos que estão nos altares de igrejas, que estão através da mídia, eles não dizem que são Deus, mas eles pensam, porque eles agem de acordo com seus próprios pensamentos. Isso nós podemos dizer, afirmar com convicção, porque tudo aquilo que eles fazem é contrário à palavra de Deus, amém? Então eles trazem ali preceitos de homens, tradição de homens, inventam, não é, campanhas e campanhas para tentar segurar o povo, e o que a palavra de Deus é uma verdade na vida da maioria das pessoas que se dizem de Deus, que estão através da mídia. O Deus deles é o ventre. Eles estão ali apenas por torpe ganância, tentando tirar o máximo de proveito para si. Muitas vezes as pessoas começam com uma boa intenção, porém pela falta de conhecimento, a mente vai sendo cauterizada e as pessoas acabam se perdendo, como diz a palavra de Deus, em loquacidade frívolas, amém? Então nós vamos nessa noite continuar a estudar sobre esse tema, e certamente Deus vai falar ainda mais no seu coração, amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse local, pela tua igreja, te agradecer porque nós somos teus filhos, porque um dia o Senhor nos resgatou, Pai, porque um dia o Senhor nos chamou, e o Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor começou uma boa obra em nós, e o Senhor há de completá-la, Pai. E o Senhor nos colocou no ministério, onde nós temos tido os olhos do nosso entendimento iluminados pela tua palavra, Senhor, para que nós possamos compreender todos os mistérios, diz a tua palavra, que estiveram ocultos desde os tempos eternos, e que aprove a ti, Pai, revelá-los ao apóstolo Paulo, Pai. Esses mistérios foram revelados, trazidos à tua casa, e com o passar do tempo, Pai, com a tradição de homens, com o ensino de demônios, Pai, oh Jesus, com o teu povo endurecendo o coração, os mistérios, a revelação da graça foi ficando esquecida. O teu povo passou a ser religioso, Pai. Mas, Senhor, obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que os teus desígnios não podem ser frustrados. Tua palavra diz que o Senhor tem tudo sobre o seu controle, e aprove a ti, Pai, agora, século 21, Pai, nos revelar a tua palavra, nos dar esse entendimento, Pai, para que nós possamos saber quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, Pai, quem
quem és tu, Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus onipotente, Pai, o Deus soberano. Obrigado, Jesus, obrigado por esse conhecimento, obrigado porque o Senhor tem inclinado o nosso coração para as tuas coisas, para a tua palavra, para a tua obra, Pai. Obrigado por esse ministério, pelas vidas que tu tens levantado, Pai, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, da sua família, Pai, pela vida do bispo Raios, da bispa Solange, Pai. Obrigado por cada oficial que o Senhor tem levantado aqui neste local, Senhor, porque o Senhor já tem dito inúmeras vezes, Pai, que cada um deles foi trazido por Ti, levantado por Ti com um propósito, Pai. E nós Te agradecemos porque a Tua palavra tem sido pregada e as Tuas ovelhas têm ouvido a Tua voz, Pai, e têm se achegado para receber alimento, para serem curadas, para serem saradas, Pai, para serem edificadas, fundamentadas na Tua palavra, Senhor, para que não sejam mais destruídas, Pai, para que possam verdadeiramente manifestar a Tua glória, a Tua graça, porque nós somos criados para o louvor da Tua glória, Pai. E como nós louvaríamos, como nós engrandeceríamos o Teu nome sem o conhecimento, sem a revelação de quem Tu és em verdade, Pai. Obrigado, Pai, obrigado por isso. Eu Te peço, Senhor, usa a minha vida, Senhor, que toda a minha carne seja subjugada, Pai, que todo pensamento humano, que todo raciocínio humano, Pai, caia por terra, Senhor. Tua palavra diz que nós somos o que somos pela Tua graça, nós temos a mente de Cristo, e eu declaro agora a mente de Cristo ativada na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, para que nós possamos crescer diante da Tua presença, Pai, possamos Te glorificar, que a Tua palavra venha às nossas vidas, Senhor, e produza frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós Te pedimos essa noite, Senhor, que cada um dos Teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai, aproveitem este momento precioso. Estamos na Tua casa, Pai, e o Senhor vai continuar falando conosco, Pai. No Teu nome, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amados do Senhor, eleitos, predestinados, internauta abençoado, esta é a nossa 7ª e última mensagem sobre este tema, sobre esta série, não é? Os 2 mistérios. E como já foi dito, não é? Graças a Deus, a nossa igreja já tem o conhecimento da revelação desses 2 importantes mistérios, amém? O mistério da piedade e o mistério da iniquidade, amém? Só para relembrar rapidamente, o mistério da piedade é o mistério revelado por Deus, onde nós entendemos que Deus se fez carne. A palavra de Deus diz que em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14, a palavra de Deus diz: e o verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, amém? Então, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, diz a palavra, é o Deus verdadeiro e a vida eterna. A palavra de Deus ainda afirma que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo aquilo que é Deus habitou ali em Jesus corporalmente, amém? E a palavra de Deus diz que Ele, não usurpando ser igual a Deus, veio para servir, tomando forma de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar como é que nós deveríamos nos portar diante do Senhor, amém? E além do mistério de Deus, não é, de nós sabermos que Deus se fez carne por amor de nós, a palavra de Deus ainda revela que Deus tem filhos nessa terra, que somos nós. Amém? Graças a Deus, nós somos criados por Deus antes da fundação do mundo, fomos predestinados para um propósito aqui nessa terra, para o louvor da sua glória, e vamos voltar ao nosso Deus. E como o diabo é um copião, é um desempregado do céu, como nós costumamos dizer, não é? Ele também tenta em tudo imitar a Deus, como desde o começo ele disse no seu coração: subirei ao céu e colocarei o meu trono no mais alto ponto do céu, não é? Ele querendo imitar a Deus. Nós entendemos que o mistério da piedade, que a Bíblia diz que já opera, amém? E começou a operar desde o início da igreja, não é? Opera até hoje, não é? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, o mistério da iniquidade, ele opera não lá no mundo, não na zona de prostituição, não em boates, não. O mistério da iniquidade opera dentro da igreja do Senhor. Por isso nós temos que estar atentos, amém? Aqui também. Amém? Porque a palavra de Deus diz que o diabo planta joios. Então, esta palavra que Deus tem trazido ao nosso ministério deve servir para que nós possamos estar atentos. É isso que nós vamos ver essa noite, amém? E o diabo também tem filhos.
A palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando alguns religiosos da época o interpelavam, ele dizia assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, né? Então, nós sabemos que existem os filhos de Deus, os filhos do diabo, os lobos, as ovelhas, o joio, o trigo, amém? Então, nós temos esse conhecimento e sabemos que o diabo coloca os seus filhos com o objetivo de tentar macular a obra do Senhor. Talvez, né, você pense assim: puxa vida, pastor, mas 7 cultos para a gente falar aqui sobre, não é, o mistério da iniquidade, o mistério da piedade, será que não é muito tempo? Será que nós já não poderíamos estar tratando de algum outro assunto, né? Será que não é alguma coisa assim, talvez muito repetitiva, porque sempre num culto a gente fala alguma coisa do que já foi falado, né? E eu quero dizer para você que não é nada repetitivo, amém? Deus está querendo enfatizar a sua palavra. A nossa igreja, nós temos, não é, Deus no controle total de todas as coisas que se fazem aqui. Nós não fazemos nada da nossa mente, do nosso entendimento, da nossa vontade. Tudo que é feito aqui é feito sob a direção de Deus. E você pode ter certeza que se Deus escolheu esta mensagem, dividindo-a em 7 partes, para que 7 partes fossem mostradas à igreja, é porque Ele tem coisas para manifestar, para revelar, e para que nós possamos adquirir esse conhecimento, para não sermos destruídos, amém? Porque é muito fácil pensar, na nossa carne, a Bíblia diz que a nossa carne para nada aproveita, a sua não aproveita para nada, a minha não aproveita para nada, né? E se nós não levarmos nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo, é muito fácil nós começarmos a pensar: puxa vida, mas 7 vezes não é a mensagem? Agora, veja o que o apóstolo Paulo, quando ele escrevia para as igrejas, se você é um leitor da palavra de Deus, né? Você vai ver que na mesma epístola, ele trata dos mesmos assuntos, ele vai e volta e fala 1, 2, 3, 4 vezes sobre o mesmo tema, né? E em Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, parte B e versículo 2, o apóstolo Paulo escreve assim: a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas, não é? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando redigia as cartas às igrejas, vira e mexe, ele voltava ao mesmo assunto, na mesma epístola, ele voltava a falar em amor, em repreensão, seja lá em que assunto fosse, porque o Espírito o impelia a isso, o Espírito sabia que isso era importante para a igreja, e o apóstolo Paulo não estava preocupado: olha, a mim não me desgosta, não importa se alguém vai pensar que eu não tenho o que falar, se eu estou repetindo, ou isso ou aquilo, porque é segurança para a vida de vocês e é segurança para a minha vida também, amém? Segurança em relação a quê? Veja o que diz o versículo 2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então o apóstolo Paulo repetia, e no texto aqui ele está falando sobre este assunto, não é? Para que a gente tenha cuidado, para que a gente tenha cautela, para que a gente tenha, seja prudente com relação a alguns assuntos. E a palavra de Deus diz: acautelai-vos dos cães. Quer dizer, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja e está dizendo assim: olha, cães, filhos do diabo, filhos da perdição, entrarão no meio do rebanho. Tome cuidado, amém? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, amém? E ele diz ainda: acautelai-vos dos maus obreiros. Então, existem pessoas que trabalham na obra de Deus e que são maus obreiros, não é? Nós podemos ter 2 interpretações: ele pode ser um eleito de Deus, mas deixar a sua carne o humilhar e estar fazendo um mau trabalho na obra de Deus. Ou ele pode ser um mau obreiro, porque ele não tem a semente bendita no seu coração, ele é um filho da iniquidade plantado na obra de Deus. Isso nós vemos em muitos ministérios aí fora, muitas pessoas que, não é, que são levantadas pelo diabo e que estão, né, em altares, que pregam a palavra, que ministram, que estão ministrando para a igreja. E a palavra de Deus diz que nós devemos nos acautelar com relação a isso, tomar cuidado. E ainda diz: acautelai-vos da falsa circuncisão, né? Pessoas que são muito religiosas, que querem seguir preceitos, tradições de homens, são falsa circuncisão, né? Na verdade, a circuncisão, que era o princípio básico lá, quando Deus chamou Abraão, e ele circuncidou a seu filho Isaque, né? Para o começo dos preceitos da lei de Moisés, que depois foi incorporado à lei de Moisés, né? Era uma coisa que os judeus prezavam muito, né? O primogênito tem que ser circuncidado, tal. Eu sou circuncidado, você não é circuncidado, você é um ímpio, você é um impuro, tal. E as pessoas viviam muito dessa aparência. E a Bíblia diz assim: acautelai-vos da falsa circuncisão, das pessoas que se acham muito religiosas, mas estão totalmente fora da vontade do nosso Deus, amém?
E o objetivo da gente anunciar essa mensagem, de falar dos dois mistérios, né, tem dois motivos básicos. Né? Primeiro, a Bíblia diz que nós precisamos fazer com que determinadas pessoas se calem. Amém? Nós não vamos partir para a violência, nós não vamos ficar na porta das igrejas com faixa, nós não vamos no programa de televisão onde o cara... Mas a Bíblia diz assim, é preciso fazê-los calar. Porque as pessoas asseveram tantas coisas, falam tantas coisas totalmente contrárias à palavra de Deus. E quando nós temos esse conhecimento, isso me deixa muito nervoso, muito bravo, muito... Né? E nós não podemos nos conformar com isso. Então, como é que nós podemos fazê-los calar? Você está recebendo esse conhecimento, não é para você guardar e falar assim, não, agora eu conheço a graça, eu conheço a predestinação, eu conheço o mistério da iniquidade, da piedade. Não, você conhece e você deve ser um canal do fluir de Deus. A palavra de Deus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Estas mensagens fazem parte do evangelho da graça de Deus. Então nós temos que estar prontos, como o Senhor Jesus Cristo disse, que nós devemos estar prontos a todo aquele que nos pedir em razão da nossa fé. Então, se você vem à igreja, se você ouve a palavra, se você está atento, se você é um estudioso da palavra, você deve guardá-la no seu coração, para que quando você tiver oportunidade, você saiba responder, olha, está errado por causa disso, nós somos, Deus é soberano, não há livre-arbítrio, existem pessoas que são levantadas pelo inimigo, que estão em altares. Tudo aquilo que você tem aprendido aqui, você deve estar pronto para ser um canal do fluir de Deus, para que você possa trazer luz à vida de pessoas. Todos nós aqui, estamos aqui nessa noite, porque um dia alguém, de algum modo, nos falou da graça de Deus, pela televisão, pela internet, num CD, não é? Da mesma forma, nós temos que ser esse canal de fluir, para que a palavra de Deus alcance as ovelhas e possa retirá-las de onde elas estão, porque certamente elas estão sofrendo. Amém? E a palavra de Deus diz em Tito, capítulo 1, versículo 10, isso que eu acabei de dizer para vocês, que é preciso fazê-los calar, amém? A palavra de Deus diz assim, porque existem muitos insubordinados, não é? Então, essas pessoas que estão por aí em vários ministérios, não se subordinam a ninguém. Eles são apóstolos de si mesmos, eles são bispos de si mesmos, e certamente eles não se subordinam a Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que eles trazem como pregação, como palavra, como alimento para a igreja, não está de acordo com a palavra de Deus. Então eles são insubordinados, são palradores frívolos, são falantes, falam com leviandade, com insensatez. E a Bíblia diz mais, e enganadores. E aí novamente, especialmente os da circuncisão, especialmente aqueles que se dizem religiosos, especialmente aqueles que dizem que fazem jejuns, que fazem campanhas, que sobem a montes, que dizem que curam, não é? Hoje, não sei quantos já viram na televisão, tem um cara que ele chama, é o profeta, né? Então ele está na televisão lá, que ele diz que ele cura, que ele tem revelação na hora, que ele revela a doença da pessoa e tal. E o cara fala em horário nobre, não é? Em canais abertos, aí deve pagar uma fortuna, não é? Nós não podemos suportar esse tipo de coisa. Cabe a nós orarmos, clamarmos a Deus e quando tivermos oportunidade falarmos. E a Bíblia diz que nós devemos falar a tempo e fora de tempo também, amém? Não importa, nós devemos falar porque as ovelhas do Senhor ouvirão a sua voz. Então, existem pessoas que são insubordinadas, palradores frívolos, enganadores, especialmente da circuncisão. Versículo 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância, amém? Então, se você ligar a sua televisão, você vai ver que os locais onde eles estão tem 3, 4, 5 mil pessoas, não é? Pessoas estão sendo enganadas, estão sendo arrastadas ali, porque estão achando que o cara opera milagres, e nós sabemos que o mistério da iniquidade opera sinais e prodígios da mentira, nós já temos aprendido, amém? E o outro motivo, então, o primeiro motivo pelo qual nós estamos pregando essa palavra é para que nós precisamos fazer essas pessoas se calarem, amém? E o segundo motivo é para que você veja como a sua vida está sendo edificada, porque você está recebendo um alimento maravilhoso, você está recebendo um conhecimento que ninguém aí fora tem. Então, você deve aplicar esse conhecimento à sua vida para que você possa corresponder àquilo que Deus está fazendo chegar às suas mãos. Deus não nos traz aqui numa quinta-feira à noite, né? Muita gente trabalhou o dia inteiro, muita gente não jantou como eu, né? Para que você venha aqui e ouça alguém falando tal, e vá embora, vire as costas e fique por isso mesmo. Amém? Deus tem propósitos com as nossas vidas. E eu quero que você veja como você está edificando a sua vida em relação à palavra que você tem recebido do altar. A palavra de Deus diz assim, em 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E agora temos um trecho aqui em Lucas,
capítulo 12, versículo 47, que diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Amém? Nós temos recebido muito conhecimento e nós precisamos colocar esse conhecimento em prática. Amém? Como eu disse, vamos lutar em oração. Amém? Sempre que nos seja pedida a razão pela qual nós cremos deste modo, pela qual nós cremos nessa palavra, que nós possamos responder de acordo com o conhecimento que nós temos recebido da parte de Deus. Que nós não sejamos negligentes com a palavra, que com tanto cuidado, eu tenho certeza, Deus tem trazido do seu coração para a nossa igreja. Amém? E você tem que saber de uma coisa: você não pode suportar pessoas perversas e más. Quem é de Jesus não pode simplesmente ser conivente, ser omisso. Se Deus fez chegar esse conhecimento à sua vida, você deve de alguma forma fazer com que esse conhecimento possa alcançar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo diz assim, que após a sua partida, lobos vorazes penetraram no rebanho. E nós temos visto isso nos nossos dias. Amém? Nós podemos dizer, não é, que nós somos como a igreja de Éfeso, que nós não suportamos homens maus e que nós colocamos a provas aqueles que se dizem apóstolos, bispos, enviados de Deus e não o são. Aí você pode pensar, puxa vida, mas pastor, parece que desse modo assim, a gente é muito radical, né, fanático, extremista. Nós somos bíblicos, está escrito na Bíblia e nós queremos dessa forma, amém? Aí fora, as pessoas vão levando a vida como se diz, né, no vai da valsa, né? As pessoas, a pessoa peca, a pessoa adultera, a pessoa vai lá, passa a mão, não, tudo bem, tá, o cara é dizimista, o cara, né, é uma pessoa influente e tal, e com isso o povo de Deus vai sendo destruído. Ao invés de receber um alimento sólido, o povo de Deus recebe lá um quadro pintado de verde, dizendo assim, olha, isso aqui é o pasto onde você vai pastar, né? Isso aqui é a comida, é o alimento que Deus tem para você. E na verdade, isso não é nada, amém? A palavra de Deus diz que o alimento sólido é para aqueles que são experimentados pela prática da palavra. E nós podemos louvar a Deus, porque Deus tem feito chegar esse alimento às nossas vidas, amém? E agora, né, eu disse assim, puxa vida, né, parece que a gente é radical, tal, né? Puxa, mas será que a gente não pode ser um pouco mais maleável, né? Será que a gente não poderia ter mais comunhão com outras pessoas, né? Veja o que Jesus disse, né, no versículo seguinte, aquele que nós lemos agora. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera já estivesse a arder. Supondo que vim dar paz para a terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Amém? Por quê? Porque a palavra de graça, a palavra da graça de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, e ela pode dividir, ela pode entrar para discernir os intentos do coração e da mente do homem. E a palavra da graça de Deus vai fazer separação entre o joio e o trigo. Amém? É essa a palavra que nós pregamos aqui. É uma palavra dura, é uma palavra que muitas vezes, né, as pessoas falam assim, poxa, mas vocês são assim, muito radicais. Nós fazemos encontro dos pastores e vocês não vão. Nós fazemos encontros nas igrejas e vocês não vão. Nós aqui recebemos, né, muitos e-mails de pessoas pedindo para vir aqui. Poxa, nós podemos levar o nosso grupo jovem, a nossa banda, nós podemos levar o nosso cara para dar testemunho. Eu falo, olha, abençoado, glória a Deus pela vida de vocês. Mas aí eu prego para o cara, eu falo assim, irmãos, as pessoas não sabem quem é Deus, as pessoas acham que escolheram Deus. Eu passo o pacto da graça para ele ali em 2, 3 folhas. Aí o cara depois responde, é verdade, pastor, está certo. Não é? Então, por que nós não podemos, não é, aceitar qualquer palavra, aceitar qualquer outra coisa? Porque a palavra de Deus diz que o nosso falar deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, amém? Então, nós estamos aqui trazendo essa palavra, sabendo que Deus quer nos usar para que essas pessoas que não têm conhecimento, que são nossos irmãos, que são eleitos, que são amados, possam ser resgatados e possam vir a conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, amém? Nós não somos a favor de ecumenismo, da união de igrejas, né? Pois muitas igrejas são dirigidas, infelizmente, por joios, por filhos da perdição. Se você, volto a dizer, se você ligar a televisão e ver lá aquela igreja global do império de Satanás, que é quase igual, a mesma coisa, só muda algumas coisinhas, você vai ver que é isso, não é?
Você vê, tem outra igreja global agora também, né? Outra igreja, né, internacional, aquelas coisas, né? Meu Deus do céu, como as pessoas, né, aceitam qualquer coisa, como as pessoas, como o povo de Deus está carente, como o povo de Deus está necessitando de alguém que lhes possa indicar o caminho, né? Costuma-se dizer aí fora que para quem está perdido qualquer caminho serve, né? E é o que as pessoas têm feito, né? As pessoas vão a qualquer lugar onde alguém lhes prometa: olha, vem aqui que você vai ser curado, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai, né, vai trazer dinheiro, Deus vai trazer isso, vai trazer aquilo outro, amém? E Deus tem nos levantado para que essas pessoas possam sair dessa vida medíocre. Quero ler mais 2 versículos aqui em 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não é? Então, se a palavra de Deus diz uma coisa e a pessoa acrescenta 2 ou 3, a Bíblia diz que que essa pessoa nela não permanece e não tem Deus. A doutrina de Cristo nela não permanece e não tem Deus. Então, esteja atento, né, ao que se fala por aí fora. A Bíblia diz que essas pessoas não têm Deus. Versículo 10: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa e nem lhe deis as boas-vindas. Não é? Veja como é que é sério a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós temos ali amigos, nós temos conhecidos, amizades, seja na vida secular, seja da escola, seja amizades que nós tivemos aqui anteriores, não é? E nós continuamos a fazer aquela média, a tal da média evangélica. Ui, amado, ui, aí o cara vem, paz do Senhor. Não é? Você, paz do Senhor, amado. Você já tem a paz de Cristo no seu coração. E a Bíblia diz assim que se você tem comunhão com esse tipo de pessoas, você vai se fazer cúmplice das más obras que elas praticam. Elas praticam más obras porque não têm os olhos iluminados. E quando você não toma uma posição, quando você se omite, quando você faz vistas grossas, a palavra de Deus diz que você acaba sendo cúmplice das más obras que essas pessoas praticam. E é uma palavra séria, é uma palavra pesada, não é? Se alguém vier ter com você e não trouxer esta doutrina, não o receba em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Não é para ser mal educado, virar as costas, mas nós não podemos ter comunhão com esse tipo de pessoa. O nosso papel é chegar para a pessoa e falar assim: olha, irmão, você está querendo da forma errada. Deus é assim, a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Se a pessoa aceitar, amém. Se a pessoa não aceitar, deixe ela de lado. Porque a palavra de Deus diz que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. O alimento que nos tem chegado é precioso demais. E nós temos que saber como tratar com esse alimento. Nós não podemos apenas nos alimentar e virarmos ovelhas gordas. Esse alimento é para que nós recebamos, não é? Fundamentemos as nossas vidas e para que nós possamos também passar isso adiante. Nós temos esse conhecimento então para edificar as nossas vidas, né? Para saber como nós devemos edificar as nossas vidas, com quem nós devemos ter comunhão e que palavra nós podemos receber. Não é porque a pessoa vem com uma palavra, irmão, e já vem com uma palavra a você. Fala assim: irmão, para um pouquinho, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Nós temos que ter essa postura para que o nosso falar seja sim, sim e não, não. Nós temos aprendido também, não é, com esse tema do mistério da iniquidade, que o objetivo dos filhos do diabo, do filho da perdição, do joio, não é, do lobo que está no meio da igreja, é plantar-se no meio do povo de Deus, tal qual o joio, não é, se planta lá no meio do trigo. Para quê? Para enganar, para trazer confusão ao meio do povo de Deus e para gerar grandes pecados, não é? Que o pecado grande que o mistério da iniquidade traz para a igreja é a apostasia. E agora eu vou dizer uma coisa. Tome cuidado, abençoado, abençoada, não é? Quando você está aqui no culto e alguém do seu lado, durante o culto, ou depois do culto, fala assim: amém, abençoado, é assim, é tudo bem, a bispa falou, mas assim, olha, eu acho que não é bem assim, olha, eu não concordo muito assim, olha, cuidado, fuja desse tipo de pessoa, amém? São pessoas que estão aqui, ouvindo a palavra, acaba o culto, e ela fala assim: olha, tudo bem, mas eu acho que não é bem assim, não, a bispa é muito radical, o pastor Maurício é muito radical, não é? Fuja desse tipo de pessoas, porque se a pessoa está aqui, ouvindo, e você pensa assim: será que existe alguém que fala aqui assim? Existe, irmãos, existe, porque Deus faz chegar ao nosso conhecimento. Então, se você tem pessoas que estão ao seu lado,
que depois de um culto maravilhoso, de um louvor, de um culto de domingo e tal, a pessoa chega para você e fala assim, olha, tudo bem, mas eu acho que não é bem assim, então amém, irmão, fica que não é bem assim com a sua vida e afaste tais pessoas, amém? A Bíblia diz assim que quando nós nos afastamos, talvez o irmão se sinta envergonhado, caia em si, amém? Se ele é uma ovelha, e volte a andar de acordo com os preceitos do Senhor, amém? Atos 20, 29 e 30 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, A nossa igreja tem 16 anos? 16 anos, Se os irmãos soubessem quanta gente já passou por aqui, e quanta gente não ficou, alguns eram eleitos, mas não eram para a graça de Deus, porque a Bíblia diz assim que a graça não é para todos, não é para quem quer ou para quem corre, mas é para quem Deus usa da sua misericórdia, é os que receberam a abundância da graça, Mas muita gente também passou por aqui que não era filho de Deus, E Deus mesmo fica um tempo, só que aqui o joio não consegue ficar. Em locais onde não se tem conhecimento, o joio fica 30 anos na igreja. Aqui não, aqui Deus mesmo, no tempo devido, a pessoa acaba se incomodando e a pessoa vai embora. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz que dentre vós mesmos se levantaram homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Já saíram pessoas daqui que se tornaram apóstolos. Ou epístola, sei lá se o cara é apóstolo, epístola, sei lá o que o cara é, Já saíram pessoas aqui que fundaram igrejas, um monte de coisa, Coisas absurdas, E totalmente desvirtuado da graça de Deus, Então, quando nós falamos que do nosso próprio meio, nós falamos com conhecimento de causa, amém? Nós também explicamos durante esses últimos dias, que a apostasia é a nossa grande luta, que ela vem através de falsas doutrinas, vem através de ensinos de demônios, que são enviados, que são trazidos para igrejas, e hoje nós vamos ver mais uma vez que ela vem também através do engano produzido, da mistura que tem na igreja de Deus, do cristianismo com o paganismo. Rapidamente, Então o que é o paganismo? São todas as práticas religiosas das outras religiões que não são cristãs. Então, isso desde a antiguidade e tal, todas as religiões tinham muitas práticas, e que na verdade quase todas elas foram incorporadas à igreja romana, à igreja católica, E como disse a pastora Vera aqui, quando nós nos conhecemos, quando Jesus me transformou minha vida, nós éramos sempre contra a igreja católica. A igreja católica, porque tem água benta, porque tem procissão, porque tem um monte de coisa lá, E na verdade, infelizmente, tudo isso está no meio da igreja evangélica nos dias de hoje. O apóstolo Paulo diz assim, que ninguém te engane. Quando a igreja começa a misturar o paganismo, as práticas de outras religiões com o cristianismo, gera um grande engano na obra de Deus. A igreja de Jesus tem que saber disso, porque a igreja de Jesus tem que entender o que significa o paganismo misturado com o cristianismo. Para isso é necessário entender a origem de tudo isso. Nós vamos passar aqui rapidamente por isso, amém? Os povos pagãos que viveram na antiguidade, com exceção do povo persa, Todos eles tinham deuses e deusas que eles adoravam. E esses deuses eram chamados de divindades e eram adorados por todo o povo, por todos os povos do passado, lá, os filisteus, jebuseus, girgazeus, amorreus, todos aqueles povos que eram inimigos do povo de Deus, eles adoravam a muitos deuses. Todos os povos fora do povo judeu tinham os seus deuses, e naturalmente esses povos acabaram por envolver-se com o povo de Deus, Toda vez que o povo de Deus saía para conquistar uma terra, Deus falava assim, olha, vão lá, conquistem, mas não deem os seus filhos para suas filhas, nem tomem as filhas daquele povo para os seus filhos. E infelizmente era o que mais acontecia, e todos esses costumes daqueles povos, daquelas outras religiões, acabaram sendo incorporados pelo judaísmo e depois pelos cristãos também. E a igreja romana, foi a que incorporou vários desses deuses, transformando-os em santos. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que a origem da maioria dos santos tem origem lá greco-romana. Eram deuses que eram adorados na época. E para quê? Para que as pessoas, já adoravam aquele Deus, você transformava aquele Deus em santo e trazia aquela pessoa de certa forma para a igreja. Então as pessoas viravam católicas, viravam cristãs. O paganismo está tão arraigado na obra de Deus que o verdadeiro significado da cruz é desconhecido pela maioria do povo de Deus. Eles não sabem que a cruz não é um símbolo do cristianismo, e sim um símbolo de maldição. Os piores pecadores é que iam para a cruz, é que eram crucificados. E o Senhor Jesus Cristo, ele foi para a cruz porque a Bíblia diz que o pecado de todos nós
foi colocado sobre ele. Todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores caíram sobre ele, e por isso, diz a palavra, que ele foi ali encravado na cruz. A cruz não era um motivo de adoração, mas sim um motivo de maldição, né? A Bíblia diz assim, que todos aqueles que viam Jesus na cruz, viam as pessoas penduradas na cruz, abaixavam a cabeça, viravam para o outro lado, né? E hoje em dia, o que foi transformado? Todo mundo tem lá um crucifixo, todo mundo não, muita gente tem um crucifixo, e acha que aquilo é símbolo de cristianismo, amém? O símbolo de cristianismo é o amor, é a palavra de Deus, amém? É o Jesus ressuscitado. E assim, a igreja romana começou a absorver os rituais do paganismo, as rezas, orações repetitivas, cultos aos mortos. Isso tudo foi obscurecendo os desígnios de Deus quanto ao sacrifício de Cristo. Porque na verdade, a igreja primitiva começou, não é? E de repente, ali no século III, a igreja se institucionalizou, não é? O poder viu que era importante a religião ficou oficial do Estado, e os imperadores romanos se tornaram papas. E foi aí o início da igreja católica apostólica romana, amém? Tudo o que não... E assim foi o início da igreja católica, obscurecendo os desígnios de Deus com relação aos propósitos de Deus, ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que tudo que não tem respaldo bíblico não tem parte com Deus. E não podemos compactuar com isso. E dentre essas coisas, nós podemos citar práticas da igreja romana e que foram introduzidas na igreja evangélica, não é? Hoje em dia nós vemos muitas das coisas, não é? Como eu estava dizendo para vocês agora há pouco, que a gente condenava na igreja católica e que hoje se vê na igreja evangélica. Algumas são, outras não, mas orações repetitivas, rosários, acender velas para santos, não é? Água benta, óleo, incensos, procissões, não é? Hoje em dia, quando eu era garoto, né, eu era católico, apostólico romano e tal, eu ia às procissões, não é? Na época da Páscoa e tal, eu ia à noite, aquela coisa e tal, né? Hoje em dia tem marcha para Jesus. Né? Hoje em dia as pessoas vão para a marcha para Jesus, colocam o pedido no sapato para que Deus atenda, não é? Você vê que absurdo, não é? E aí o pessoal vem e fala, né, nos bastidores, porque o apóstolo Miguel Ângelo, porque a bispa Solange, porque eles não participam conosco, porque aqui todo o povo evangélico está aqui reunido para quê? Quando Deus requereu do povo que ele vá lá fazer uma procissão desse tipo, não é? O que isso traz de benefício para o povo? Não é? Nada, não é? Então tudo aquilo que nós condenávamos, não é, na igreja romana, se introduziu de maneira sorrateira na igreja evangélica, não é? Você já deve ter ouvido falar em sabonete ungido, pente ungido, paninhos, doces consagrados, não é? Subidas aos montes, ida à Terra Santa lá de Israel para queimar coisas na fogueira santa, carnê, né? Carnê, vamos fazer aqui um voto. Meu Deus do céu, só para arrancar dinheiro do povo. Não, nós temos ali, nós cuidamos de velhinhos, nós cuidamos de viciados, nós cuidamos, né? Só que é só para, infelizmente, tirar dinheiro do povo. Porque se todo o dinheiro que é tirado fosse verdadeiramente usado para atender pessoas carentes, né? Tudo bem, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é pregar a palavra de Deus, não é ficar cuidando. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, os pobres, vocês sempre os terão convosco. Nós temos aqui um objetivo para trazer o reino de Deus. E tudo isso, na realidade, gerou, não é, todas essas misturas que entraram na igreja evangélica, gerou um falso culto, e o falso culto identificado com adoração ou devoção, e o falso culto ele é identificado com a adoração ou a devoção a coisas, ídolos ou estátuas, não é? E muitas pessoas, não é, adoram, não é? Às vezes a pessoa pensa que adorar ídolo é só você se prostrar diante de uma estátua. Muitos líderes evangélicos hoje são adorados pela sua igreja. Ah, não, porque fulano de tal, né? Meu Deus do céu, todos nós somos homens, nós somos o que somos pela graça de Deus, na nossa carne não habita bem algum, e toda a honra e toda a glória pertencem a Deus. A Bíblia diz que nós devemos diminuir para que Cristo cresça em nós, amém? Mas infelizmente não é isso que acontece, porque a glória humana, porque o poder, porque, né, o mandar escrever o nome no livro dos céus, porque eu oro, eu vi o profeta hoje falando na TV, lá o cara que se intitula profeta, né? Eu tenho poder para discernir, para revelar a doença, e eu curo. Eu falei, meu Deus do céu, né? E está cheio de gente a igreja dele, lotado, né? Infelizmente o povo de Deus tem sido destruído porque lhes falta conhecimento, né? E tudo isso entrou na igreja romana, na igreja evangélica, não é? Com a seguinte justificativa, não é? Os fins justificam os meios, né? Não importa o que a gente faça, o que importa é, nós estamos falando de Jesus e as pessoas vêm para a igreja e aceitam Jesus, é isso que importa.
Não é? Quer dizer, não importa como eles trazem as pessoas para a igreja, não importa o que eles fazem para trazer as pessoas para a igreja, eles estão achando que estão abafando, estão achando que a igreja está lotada e que isso é sinônimo de que Deus está aprovando o que eles estão fazendo. Nós veremos tudo isso ruir, tudo isso cair por terra, porque a palavra de Deus diz que resta uma reforma. A reforma será introduzida no seio da igreja evangélica, para que o povo de Deus possa verdadeiramente voltar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Esse espírito de idolatria, né, é condenado por Deus. Nós vamos ver aqui alguns versículos rapidamente. Josué 24, 2, né? Só para que você saiba, né, que esse culto a deuses, né, vinha desde os tempos de Abraão. Abraão, ele não era um crente exemplar, a família de Abraão não era uma família de crentes abençoados e eleitos. Deus chamou Abraão e falou assim: olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Por que Deus tirou Abraão do meio da sua família? Veja em Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Tera, que era o pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Amém? Então a palavra de Deus diz que toda a família de Abraão era idólatra, eles serviam a outros deuses. Até que Deus escolheu Abraão, tirou Abraão de sua parentela, de sua família e falou assim: olha, sai e eu vou te mostrar e vou te apresentar o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Amém? Deixa eu te mostrar também mais 2 versículos em Êxodo 23. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 23, 23 e 24: porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruireis. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirá totalmente e despedaçarás todas as suas colunas. A ordem de Deus com relação a qualquer outro Deus, a qualquer outro tipo de adoração, era para que fossem destruídos, para que fossem despedaçados, né? E nós vemos isso na palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, ele diz assim: amados, fugi da idolatria, não é? João, quando ele escreve também a sua carta, a sua primeira epístola, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, não é? Então, infelizmente, né, você fala assim: não, mas a igreja evangélica, nós não temos ídolos. Lógico que tem. Cada vez que o pastor levanta um copo d'água e diz: esse copo d'água vai abençoar a sua vida, isso aqui é um ídolo que está sendo adorado. A pessoa está crendo que nesse copo d'água existe um poder que vai fazer alguma coisa com a vida dela. Cada vez que a pessoa compra uma toalhinha ungida, compra um paninho ungido, cada vez que a pessoa dá dinheiro, compra lá um óleo ungido de Israel, tudo isso são pequenos ídolos, não é? A Bíblia diz que o diabo é tão astuto, não é? Que ele vai introduzindo essas coisas, e quando vê o povo de Deus, é o povo mais místico que existe. O povo de Deus evangélico é o povo mais místico, é o povo mais metido com idolatria que existe na face da terra, não é? Ao invés de adorar o Deus vivo, eles ficam procurando coisas onde apoiar a sua fé. Amém? Isso além de falar de jejuns, de carnê, né? Porque o cara fala assim: não, assina o carnê do Gideão e você vai ver o que... Aí pega um monte de gente lá e fala mesmo, né? Que vai ver lá, né? O que assina o carnê e Deus vai dar. Onde que Deus está fazendo barganha? Né? Onde que Deus quer o dinheiro da pessoa para dar alguma coisa para a pessoa? Onde tem respaldo bíblico isso? Não é? Então a pessoa está ali, aquele carnê é o ídolo da pessoa, que a pessoa é fiel, não a Deus, a pessoa é fiel ao pagamento do carnê, porque ela acha que aquilo vai trazer algum benefício à sua vida. Amém? Vamos ver Êxodo 20, 3 e 4 e 5, falando sobre idolatria ainda. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quando uma pessoa idolatra qualquer coisa que seja, ela está aborrecendo a Deus, ela está indo contra aquilo que a palavra de Deus diz, que há um só Deus, um só Senhor, e que esse Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. Amém? Deixa eu pular aqui alguns versículos, eu quero passar aqui.
para Ezequiel 44, 23. Passando os versículos da idolatria, obrigado. Por que nós estamos aqui reunidos essa noite? Deus já exortava o seu povo desde a antiguidade, através dos profetas, não é? Dizendo o seguinte: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Todos esses 7 cultos que nós passamos aqui, trazendo a palavra sobre o mistério da iniquidade, o mistério o mistério da piedade e o mistério da iniquidade, é porque Deus quer que você discirna. Deus quer que você entenda que existem coisas que são imundas e com elas você não pode ter qualquer tipo de comunhão. Existem coisas que são santas, as quais você deve seguir, as quais você deve se submeter, para que você possa ver a glória de Deus manifestada na sua vida. Então veja o que diz a palavra: a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano. Você está sendo ensinado não por mim, não pela Bispa Solange, você está sendo ensinado por Deus a discernir, a distinguir entre o que é santo e o que é profano, e se retirar de qualquer coisa que tenha parte com o mistério da iniquidade. E o farão discernir entre o imundo e o limpo, não é? Quando você tem o conhecimento do mistério da piedade, do Deus que se fez carne, do Deus soberano, do Deus que o predestinou, do Deus que o chamou, do Deus que começou uma boa obra na sua vida e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, sem carnê, sem jejum, sem sacrifício, porque por um único sacrifício o Senhor aperfeiçoou para sempre tantos quantos estão sendo santificados. Se você entender isso, você está recebendo esse conhecimento para distinguir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Deus não está brincando com a gente. Às vezes, eu volto a repetir, as pessoas acham que nós somos muito radicais, tal, mas não somos nós que somos radicais. Deus é radical. Deus é Deus, Deus é santo. A palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. E o que nós vemos por aí são homens pegando a glória para si. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. O que disto passar é do maligno. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo Moisés trouxe a lei, o Senhor Jesus Cristo trouxe a graça e a verdade, e o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então, a lei terminou em Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim revogar a lei, eu vim para cumpri-la, porque ninguém mais podia cumprir a lei. E a palavra de Deus diz que ele veio, cumpriu a lei e pôs fim à lei, encravando todos os escritos de dívidas que eram contrários a nós na cruz do Calvário, para que nós possamos viver em novidade de vida, para que nós possamos viver a vida em abundância, não é? Eu volto a repetir o versículo que eu li, que é bastante pesado assim, não é? A quem muito foi dado, muito será requerido. Amém? Então, Deus tem nos entregado o melhor do seu coração, para que nós possamos aplicar em nossas vidas e possamos fazer a diferença nesse mundo. Hoje em dia, infelizmente, os crentes não fazem diferença nenhuma, só fazem diferença com chacotas, com piadas, falam que pastor é ladrão, que pastor vive com o dinheiro da obra, você vai para a igreja para dar o dízimo para o pastor, aquela coisa toda. Não se vê as pessoas como em países mais sérios, ou em países que foram mais sérios no cristianismo, não é? Quando você fala que você é um ministro da palavra de Deus, as pessoas têm respeito por você, não é? Infelizmente aqui, como diz a palavra de Deus, por causa de muitos, o nome de Deus tem sido blasfemado entre todas as pessoas. Amém? E eu quero que você, o último versículo, Apocalipse 18:4, a palavra de Deus diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. A palavra de Deus está nos dando um conhecimento para que você se afaste de qualquer coisa que seja profana, que seja imunda, para que você fique com aquilo que é limpo, com aquilo que é santo, porque a palavra de Deus diz que as pessoas que não se retiram desse meio, dessas amizades, não é? São cúmplices nos seus pecados e vão participar dos flagelos que virão sobre essas vidas. Amém? Só para resumir, não é? Como hoje é a nossa última mensagem, o resumo dos 2 mistérios, não é? Existem 2 grandes mistérios que precisam ser conhecidos. Próxima, por favor. O mistério da piedade e da iniquidade. O mistério da piedade,
Deus se fez carne. O mistério da iniquidade, o diabo se fez carne, os filhos da perdição a partir de Caim. Primeiro ponto que foi estudado pela nossa bispa: a origem do mistério da iniquidade é o diabo, amém? Então, Deus não tem nada a ver com o mistério da iniquidade. O diabo se levanta para tentar trazer confusão no meio do povo de Deus. Ponto 2, o objetivo do mistério da iniquidade é enganar, se possível, os filhos de Deus. Mas como nós temos tido conhecimento dado pelo próprio Deus, nós não seremos mais destruídos nem enganados, amém? 3, qual que é o alvo do mistério da iniquidade? Os eleitos de Deus. Então o diabo não está preocupado com as pessoas ali fora. Ele veio para roubar, matar e destruir aquilo que Deus está construindo, criando e dando vida. Amém? Ponto 4. Como identificar o mistério da iniquidade? Pelo que pregam e ensinam e pelos seus frutos. Então, não perca o seu tempo, não dê o seu ouvido a palavras que estão em desacordo com a palavra da graça de Deus. Amém? Ponto 5. Quais são as características da personalidade dos filhos do diabo? São as piores. São enganadores, são roubadores, são fraudulentos. Amém? Ponto 6. Como opera o mistério da iniquidade? Com aparência de piedade. Dizendo que são de Deus, falando versículos bíblicos, dizendo que vão cuidar do velhinho, das crianças órfãs, dos viciados em droga, dizendo que vão dar cestas básicas, dizendo que vão curar, falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, não é? E aí, por quê? Porque a Bíblia diz lá, todo aquele, só pode se dizer que o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor pelo Espírito. Então, não, Jesus Cristo é o Senhor. Não é dizer da boca para fora, é pelo Espírito que se diz que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, o mistério da iniquidade opera com aparência de piedade, aparência de igreja, não é? Oração, louvor, só tem aparência. Ponto 7. Como se infiltra o mistério da iniquidade na obra de Deus? Com falsas doutrinas e ensinos de demônios. Por isso, a palavra de Deus diz que nós devemos conferir coisas espirituais com espirituais. Não é porque eu chego aqui no altar... Perdão, eu já passei 4 minutos, mas me dê mais 3 minutos. A palavra de Deus diz assim, que o próprio apóstolo Paulo fala assim, olha, se eu algum dia vier e pregar outro evangelho para vocês, que eu seja anátema. Se eu, pastor Maurício, algum dia vier e falar alguma coisa que esteja contrária à palavra de Deus, fala assim, olha irmãos, eu descobri que não era bem por predestinação, era uma outra predestinação. Fala, o pastor Maurício ficou louco, surtou, vai para casa, né, esperar o dia que o Senhor vai recolher. Né? Então a palavra de Deus é clara, né, que o próprio apóstolo Paulo reconhece que ele pode errar, ele não confia na sua carne, e nós também não confiamos na nossa carne, nós confiamos no nosso Deus, amém? Então, nós temos que conferir coisas espirituais com espirituais. Ponto 8, são falsas doutrinas e ensinos de demônios. Reencarnação, idolatria, paganismo misturado com cristianismo, símbolos materiais espiritualizados, adoração e veneração de relíquias, adoração de deuses e deusas criadas pelo homem, sinais e prodígios da mentira, heresias destruidoras, falsos profetas e falsos mestres. Ponto 9. Todas essas coisas atraem a ira de Deus e trazem flagelos aos que praticam ou participam do mistério da iniquidade. 10. A ordem de Deus é clara e definitiva, amém? Então, encerrando a nossa mensagem, a palavra de Deus diz, retirai-vos dela, povo meu. Afaste-se de tudo aquilo que for profano, para que Deus possa se manifestar plenamente em sua vida, amém? Assim seja, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, pela tua palavra, Jesus. Sabemos, Pai, que o Senhor tem falado conosco inúmeras vezes, Pai, porque o Senhor tem cuidado com as nossas vidas, porque o Senhor sabe quão importante, Pai, é o conhecimento fundamentado em nossas vidas, para que não sejamos mais enganados e principalmente, Pai, para que possamos ser canal do fluir da tua palavra da graça, Pai. Oh, Senhor, nós queremos te pedir, Pai, capacita-nos, Senhor, que a mente de Cristo que é em cada um de nós, porque nós somos um com o teu Santo Espírito, Pai, seja ativada, Jesus, para que nós possamos falar de Ti, Pai, a tempo e fora de tempo, Senhor, que nós não nos preocupemos, porque a Tua palavra diz que quando formos inquiridos de alguma coisa, o Teu Espírito nos dará a palavra
que devemos falar, Pai. Que nós não sejamos omissos, Pai. Que nós não sejamos cúmplices das más obras, Pai. Sabemos que é uma palavra dura, Jesus, uma palavra assim que parece ser radical, mas Senhor, o Senhor é um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda, Pai. Por isso, Pai, é que o Senhor tem trazido esse conhecimento às nossas vidas. Nós te agradecemos, sabemos que o Senhor vai usar a cada um de nós, Pai, com sabedoria, no tempo oportuno, Pai, não julgando a ninguém, não maltratando a ninguém, Pai, não condenando a ninguém, Senhor, porque a Tua palavra diz que nós não temos esse direito, Senhor, mas que nós possamos com mansidão, com humildade, Pai, sempre que ouvirmos alguma coisa que não nos cai bem ao coração, dizermos: irmão abençoado, irmão amado, não é bem assim. A palavra de Deus diz assim, diz assim, diz assim. Você é um eleito, você não precisa sacrificar, você não precisa pagar o preço, você não precisa barganhar com Deus, porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que tudo nos foi dado gratuitamente, graciosamente, através do Senhor Jesus Cristo. Tua palavra diz que o Senhor, que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como é que o Senhor não nos daria juntamente com Ele todas as outras coisas das quais nós temos necessidade para viver essa vida aqui, Pai? Nós queremos te agradecer, Jesus, te louvamos pelo Teu povo, pela Tua palavra, por essa igreja, Senhor. Declaramos uma noite abençoada, com o sono dos justos, Pai. Que os Teus anjos que ministram em favor dos Teus filhos estejam acampados, estejam nos livrando do homem mau, do fraudulento, Jesus, estejam nos guardando das astutas ciladas do maligno, Pai, para que nós possamos manifestar em todo local o bom perfume de Cristo, Pai. Oramos e te agradecemos no Teu santo nome, Jesus. Que a graça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam constantes e permanentes com cada um dos seus filhos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do seu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus, amém. Aleluia. Perdoe-me, passei 8 minutos do horário. Se você ainda pode ficar, nós vamos louvar ao nosso Deus, amém.
Aleluia, glória a Deus. Tenha uma semana, um final de semana vitorioso, maravilhoso, amém? Sábado estaremos aqui no Sinicares, domingo no nosso culto, para louvarmos a Deus, para agradecermos ao nosso Deus. Internauta da graça de Deus, tenha uma semana maravilhosa, que essa palavra, que tanto tem edificado as nossas vidas, possa ser o diferencial, para que nós possamos alcançar as ovelhas do Senhor, que estão sendo enganadas, amém? Uma semana de vitória em nome de Jesus, glória a Deus. Quando eu vi a primeira vez